noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de expiação e dor, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu andamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do caminho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, que assim seja. Obrigado, Jesus. Bem, meus irmãos, hoje nós estamos nos adaptando à nova tecnologia, trazendo mais algumas inovações. Nós vamos pedir perdão a todos se a gente errar com alguma coisa aqui. Com certeza faremos melhor na próxima semana. Mas a ideia foi que nós tivéssemos inicialmente essa imagem projetada aqui e projetada aqui inicialmente. Mas como o pendrive não se encaixa aqui, então nós só conseguimos projetar lá. Então vamos sentar aqui e vamos desse espaço aqui. Tá bom que eu estou mais perto dos irmãos também. Na semana passada, os irmãos vão se lembrar que nós, dentro ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, falando ainda da questão da retirada, de se atentar contra a própria vida, tanto nas falas do irmão Fernando quanto do irmão João, foram colocadas ênfases em 3 palavrinhas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que são extremamente importantes para se prevenir esse processo. A primeira delas, a incredulidade. A segunda delas, a dúvida no futuro, e talvez aquela que esteja mais ligada aos problemas do nosso momento atual, que seria a dedicação excessiva ao materialismo. Seriam essas as causas principais que estariam ligadas ao processo atual de se atentar contra a vida para a maioria dos nossos irmãos que passam por essas dificuldades. Sérgio, passa o próximo slide. Deixa eu ver mais alguma coisa. Então o irmão Fernando nos pediu que preparássemos essa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, na tentativa de nós entendermos essa parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal e basicamente da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então nos diz a pergunta 459. Há uma pergunta feita pelo codificador que em seguida é respondida. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos irmãos espirituais: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário, ou seja, de comum do dia a dia, são eles que vos dirigem. Fecha aspas. Essa é a pergunta. Eu gostaria então um comentário do irmão Fernando, do irmão João, na ordem de preferir, sobre essa resposta, porque ela tem apenas 2 linhas, mas é extremamente impactante na nossa visão, né? A influência espiritual é uma coisa importantíssima para a gente compreender, que às vezes é tão sutil que nós não percebemos, e quando nós assustamos, nós já estamos envolvidos naquela situação, fazemos coisas que quando despertamos, como que aconteceu isso? Como fui fazer isso?
do livro Contos dessa da Outra Vida, psicografia do Chico, ditado pelo espírito Humberto de Campos, uma determinada senhora, ela era espírita, dedicava-se aos trabalhos de uma casa espírita, constantemente participando das sessões, a leitura de evangelho, os outros trabalhos da instituição espírita. E os espíritos, eles querendo derrubá-la para que ela viesse a quebrar a perna, então aproximava dela, não tinha acesso ainda devido aos trabalhos que ela fazia, então ela estava sendo desligada. Mas ela tinha algum problema dentro de casa. Eles conseguiram aproximar do esposo dela. Ele ingeria grande quantidade de bebida alcoólica e isso trazia para ela um certo aborrecimento. Ainda assim, ela mantinha o equilíbrio. Eles tentavam de toda forma conseguir uma forma de derrubá-la. O tempo passou-se, eles foram observando qual é a característica, que sempre eles olham a característica que mais nós irritamos, que mais nós saímos do padrão de equilíbrio. Eu fui observando que ela tinha uma atração muito grande com um determinado vaso de porcelana que ficava na sala. E ela criava um cachorro. Aí, certo dia, eles aproximando do animal, o animal assustou-se, veio a derrubar esse vaso de porcelana e ela imediatamente xingou. Quando ela xingou, ela desfez aquela proteção que ela estava tendo, que ela mudou de sintonia. E automaticamente ela foi derrubada ao solo e veio a fraturar a perna. Nós estamos lembrando, nós estamos fazendo a continuação dos estudos que nós fizemos na quarta-feira passada. Lembrando da bem-aventurança aos aflitos, do Cristo Consolador para todos os aflitos. E que nós falávamos sobre os transtornos mentais e o suicídio. A principal causa que leva ao suicídio é a depressão. A sensação de desespero, de não ter saída, de estar sozinho e sem lugar no mundo. E a gente tem observado isso cada vez mais frequentemente. Caminhamos para chegar aos 8 bilhões de habitantes e muitos de nós estão sozinhos, mesmo cercados, às vezes, de multidões. E nós queremos falar dessa parte porque a principal causa, se nós formos perguntar aos médicos, aos psiquiatras, psicólogos, serão um conjunto de fatores genéticos, ambientais, os transtornos da vida, mas a principal causa é espiritual. São influenciações sutis de espíritos trevosos estimulando a pular no abismo. Então, o que nós queremos falar? Porque se nós entendermos como é o mecanismo, nós estaremos mais capacitados de nos livrarmos desses pensamentos inferiores que sutilmente vão dominando a nossa mente. Vou pedir aos irmãos um pouquinho de paciência para poder fazer um esclarecimento que nos foi trazido pelo espírito Calderaro, instrutor do André Luiz, no livro Mundo Maior, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estará nos slides. Era para estar nos slides, mas esse pequeno, nós estamos apanhando um pouquinho da tecnologia, que era para poder mostrar o cérebro, a gente mostrar direitinho como funciona. Então, Calderaro, esclarecendo o André Luiz sobre o cérebro. Porque embora todo sentimento e todo conhecimento seja inerente ao espírito, o aparelho que ele utiliza é o cérebro. Então, por exemplo, nós temos alguém que é um virtuoso no piano. Então, ele toca sinfonias, músicas maravilhosas. Se nós chegarmos lá e cortarmos 2/3 daquelas cordas, ele pode ser o melhor pianista que for, que ele não vai conseguir fazer a execução de um concerto ao nível que ele poderia. Então, isso por quê? Porque ele precisa do instrumento. Então, esse instrumento é o cérebro. E o Calderaro, elucidando André Luiz, fala o seguinte: não é, e é importante salientar isso,
O livro foi escrito em 1947. Somente em 1970, 27 anos depois, o neurocientista Paul MacLean fala sobre esse mesmo tema, ou seja, o cérebro triplo. Não é que são 3 cérebros, mas Calderaro fala assim: podemos considerar como uma edificação de 3 partes. Aquela que seria do domicílio, que refere ao consciente, o presente, onde dominam aí o esforço e a vontade das ações. No cérebro, se a gente tivesse imagem, seria o córtex motor, mais ou menos assim. Mas todos nós temos uma parte que seria o subconsciente. A gente não está consciente, mas está lá dentro de nós. Seria o porão. Refere-se ao passado, às nossas experiências vivenciadas. Aí está o instinto e o automatismo. E nós temos aquela área acima, que seria o sótão, que seria o superconsciente, os nossos ideais e as nossas aspirações superiores. No porão, nós fazemos o quê? Nós guardamos coisas. São coisas que você não usa no seu dia a dia, está lá. Mas que de vez em quando você tem que descer e buscar para utilizar. Então de vez em quando vem para a parte de cima, do domicílio. O sótão seria aquela parte que a gente vai fazer um relaxamento, uma reflexão, uma meditação, uma oração. Então ele fala: esses 3 edificações estão em nós e devemos vivê-las com equilíbrio, porque estão interligadas. Alguém que ficasse só no porão, só nas lembranças do passado, estaria envolto com aquilo de maior imperfeição que traz dentro de si. Então provavelmente entrará num quadro depressivo. Mas alguém que ficasse só na parte do domicílio e que nunca fosse nem ao sótão, nem ao porão, ficaria preso unicamente às coisas materiais do dia a dia. Só as coisas do dia a dia. Mas mesmo aquele que ficasse, por exemplo, no sótão, reflexionando, orando, meditando, ele estaria fora da realidade. Também estaria sujeito aos mesmos distúrbios, porque nós precisamos da harmonia das 3 partes. E muitas vezes, sem nos apercebermos, porque é sutil a influência, vai nos induzir principalmente a uma grande porta que facilita: reclamação, queixa, ficar queixando, ficar reclamando, ficar revoltado. Isso é uma porta aberta à influenciação sutil de entidades trevosas. Então depois nós vamos passar em uns slides para melhor compreender que essas 3 partes da edificação está em cada um de nós, que nós temos que harmonizar. Porque a parte do sótão é quando, através da oração, nós nos ligamos aos espíritos superiores. Porque o nosso padrão de vibração vai ser potencializado por eles, e às vezes você fala assim: então aquela dificuldade vai passar? Não, a dificuldade vai continuar. Só que a nossa resistência, a nossa capacidade de lidar com a dificuldade vai ser amplificada. E aí eu gostaria de lembrar, o Davi já colocou depois, mas é quando eu percebi e falei assim: gente, eu acho que Jesus tinha uma noçãozinha de neurociência. Que ele fala assim: vigiai, ou seja, domicílio, vontade e esforço. Vigiai e orai. Vamos para o sótão comunicar com os espíritos superiores. Está nos faltando força? Vamos pedir a quem tem. Vamos pedir àqueles que possam nos orientar, a fim de não cairdes em tentação, a fim de não irmos para o porão, para que não venha ali todas as imperfeições e animalidades que trazemos dentro de nós. Por exemplo, tem um monte de demônio aqui dentro, mas não fica rindo não, que aí dentro também tem. Aí dentro também tem.
Então, e nós vamos ter que limpar essas, tudo que não foi da criação divina, nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que trocar. E sozinho nós não conseguimos. Por isso Jesus já nos ensina: vigiar é estar atento. É estar atento, discernir o que está vindo na nossa mente. Se esse pensamento não faz bem para o meu semelhante, para a minha família, esse pensamento não vem dos bons espíritos, não. Então nós temos que pensar nisso, para não aceitarmos qualquer ideia que venha, porque a influenciação é sutil. Como então havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios e aqueles pensamentos que apenas nos são sugeridos? É exatamente isso que o irmão Fernando tocou agora. Ou seja, se existem alguns pensamentos que são nossos mesmos e outros que nos são influenciados, como é que nós vamos saber distinguir essas duas coisas no dia a dia? De novo, olha a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Então é alguém falando para nós. Isso na pergunta 461. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então, se vocês estão pensando alguma coisa, a primeira coisa que vem na mente é o pensamento próprio. Mas depois aquele pensamento, como se estivesse sendo falado na sua cabeça, talvez esse já não seja mais. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Tem isso também. Às vezes, pelas nossas inclinações inadequadas, aquilo que a gente realmente tem tendência de se afinizar com aquela, se afinar com aquela coisa, ou seja, ela mesmo, pelo nosso próprio interesse, não nos permite entrar nesse processo. Não a fazer, muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Certo? Acho que no próximo slide já entra o pensamento exatamente do livro do irmão Fernando. Pena que ele não está podendo ver, mas está projetando. Está projetado a casa mental ali e as declarações, se puder olhar um pouquinho para trás, a declaração do Calderaro. Aquele momento em que ele tem aquele diálogo, você quer que leia para que vocês possam comentar? Aproximei-me, isso aí é André Luiz e o espírito instrutor Calderaro. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhe minhas indagações íntimas, relatei-lhe aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa, longamente sofreada. Pretendia conhecer o que se entretinha, ou seja, o que estava dentro na maldade, no crime e na inconformação. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolente e começou por esclarecer. Aí vem exatamente o comentário do irmão João e irmão Fernando. Vejam bem a sintonia. Antes de mais nada, Calderaro respondeu: André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como uma tradução de loucura, a revolta como tradução de ignorância e o desespero como tradução de enfermidade, porque são nossos irmãos também. São nossos irmãos e, obviamente, e ele ainda fala, ante a minha perplexidade, porque ele queria uma resposta, André, Calderaro diz para ele, entendeste? Essas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las do próprio Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade. Quer dizer, o Cristo nos trata muito mais como pessoas que não estão de posse, né, da sua capacidade completa de entendimento das coisas, que são ignorantes porque não conhecem a verdade divina,
E ao mesmo tempo porque estão em enfermidade, e é por isso que expressam aquele desespero. Quer dizer, ele alivia a nossa culpa, ele quer nos ver como pessoas que estão tentando melhorar. E é isso que o irmão João e o irmão Fernando comentassem para nós. Me impactou muito o que está escrito aí, mas muito mesmo. A influência espiritual é uma coisa interessante. Quando eu não consigo, às vezes, influenciar uma pessoa diretamente, eu utilizo de uma pessoa que tem mais acesso àquela pessoa. Por exemplo, você é muito amigo do Fernando, eu sou obsessor. Eu tentei te influenciar. Aliás, eu tentei influenciar o Fernando, não consegui, então eu vou através de você e, de uma certa forma, vai, às vezes agora a minha ideia, com mais facilidade, vai influenciar o Fernando. É uma coisa interessantíssima esse tipo de coisa. Sem querer fazer nenhuma autobiografia, eu acompanhei um caso interessantíssimo na parte de autoextermínio. A pessoa não chegou a praticar autoextermínio, mas quase que a pessoa acabava com a sua própria vida. Há mais de 20 anos atrás, adentrou-se essa casa um casal industrial. O senhor e a esposa adentraram e começaram a frequentar essa casa. Estiveram na reunião aproximadamente umas 2 vezes só. Aí a pessoa que queria conhecer a casa, era até conhecida minha, depois saiu da casa e não voltou mais. Observei, a gente não vai procurar saber se a pessoa veio ou não veio, já é liberdade da pessoa, né? É livre-arbítrio da pessoa. Esse senhor desapareceu e tempos depois eu caminhava na região da área industrial e vi que esse senhor estava dentro de um bar alimentando, estava pegando um PF. Eu achei meio estranho, porque era uma pessoa da condição financeira muito boa, tinha um carro do ano muito chique, e eu achei ele meio esquisito. Quando eu olhei, eu vi apenas um fusquinha lá de fora, esse senhor dentro do bar. Aí eu adentrei e fui conversar com ele. Como é que vai? Tudo bem? Aí ele me disse, sim, eu gostei muito da casa, eu frequentava a casa de vocês lá, mas a minha esposa, devido ter um pessoal muito pobre, pessoal negro, o pessoal tinha um certo preconceito, minha esposa não gostou, então pediu que a gente fosse em outra casa, outra instituição espírita. Então nós fomos para lá. Como ele era diretor de uma grande empresa aqui em Minas Gerais. E quando nós chegamos em outra instituição espírita, um médium me orientou que eu devesse largar o cargo que estava nele e devia mexer com a representação de vendas da empresa. Então eu abandonei o cargo de diretor da empresa, comecei então a mexer com vendas. Mas a situação está muito ruim. Pelo fato de eu não ter experiência nessa área, então eu não estou conseguindo vender os produtos que eu estou representando. Então a situação financeira está muito ruim. Aí ele pegou e me disse o seguinte, então vamos conversar no escritório. Aí me ofereceu uma carona, eu entrei no carro com ele e fomos lá para o escritório. Ao chegar no escritório, ele trancou a porta e colocou a chave dentro da gaveta da mesa. Aí começou a contar a situação difícil que eu estava passando e foi enumerando os vários problemas que eu estava tendo. Inclusive o arrependimento que eu tinha de ter abandonado, né, a instituição aqui e procurando outra instituição, mas talvez não tivesse evangelho. É uma instituição espírita ou espiritualista, o pessoal eles davam uma certa vantagem mais na parte material, a parte financeira. Aí ele disse comigo o seguinte, já que eu estou em situação tão ruim, eu vou me suicidar agora. Meu Deus, aí pegou um revólver e colocou em cima da mesa. E eu olhando, conversando com ele. De repente, ele tirou o revólver, pôs no ouvido e falou, eu vou dar um tiro na cabeça. Eu peguei e falei que é o seguinte, já que eu tinha um espírito amigo que estava me orientando, eu peguei e disse o seguinte, ó, você pode até suicidar, mas antes de você suicidar, você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu tenho um exemplar, ele tem. Ele pegou o Evangelho, quando ele abriu, cara, eles são o suicídio e a loucura. Nossa. Os mentores espirituais que estavam orientando. Ele abriu o Evangelho e começou a ler. Aí foi lendo, lágrimas começaram a descer. Foi chorando, enxugava lágrimas e descia novamente. Tá lendo. Quando terminou de ler, fechou o Evangelho, pegou o revólver, colocou dentro da gaveta e desistiu do suicídio. Aí eu disse para ele, que eu posso te ajudar em termos financeiros, não tem muita coisa, talvez te dar gasolina, se você quiser fazer campanha do que lá na instituição, quiser voltar a frequentar, e gostaria de lhe dar um livro de presente.
Aí nessa época eu tinha na minha casa o livro Grilhões Partidos, psicografia do Divaldo, ditado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Eu dei de presente o livro. Esse senhor saiu agradecido, me deu um abraço, foi embora. Passaram-se mais de 3 anos. Eu fiquei sabendo que ele assumiu a direção de uma grande empresa, o Grupo Fiat. Hoje em dia é um senhor aposentado e que tem sob sua responsabilidade várias instituições filantrópicas que ele ajuda. Graças a Deus. Então a gente vê com que a influência, com que a caminhada e com que a espiritualidade auxilia, né, desses momentos de dificuldade pela qual nós passamos. O senhor é assim mesmo, o senhor também me deu um livro, conversa comigo, o senhor tem um dom. Os espíritos têm o dom de nos inspirar a conversar. Graças a Deus. Essa sintonia, porque não existe fora de sintonia, não existe posição neutra. Alguém falar assim, não, eu não quero nem sintonizar com os bons, nem com os maus, eu quero ficar sem sintonia, não quero me comprometer. Não existe isso. Todos estamos vibrando e correspondendo com vibrações equivalentes. Então, ou eu estou em vibração sintonizada com os espíritos superiores, vamos considerar que nós somos medianos. Ou estou com os medianos, ou estou sintonizado com espíritos inferiores. Não existe o sem sintonia. O sem sintonia não existe. Então, por isso o ensino de Jesus. Então, nós vamos estar sintonizando com alguém. No livro Ação e Reação, o instrutor Silas leva André Luiz, a fim de que ele aprendesse, para conhecer um caso de obsessão. Como que faz? Então, ele pergunta ao obsessor como que ele procedia para poder influenciar e dominar a mente de alguém. Nesse caso em particular, era alguém que tinha muito apego ao dinheiro. Ele gostava de acumular, guardar. Gostava de guardar. Então, ele explica para André Luiz assim: é fácil. Todos nós temos um desejo central. Tirando os pensamentos comuns de vida, que é da alimentação, do sono, das necessidades fisiológicas, existe um desejo central em cada um de nós, que está no âmago do nosso ser. Nesse caso, é o caso dinheiro. Poderia ser o quê? Bebida, droga, sexo, qualquer outro vício. Aí, o que ele fazia? Primeiro, ele pede alguém que acompanhe aquela pessoa e anote, para saber qual que é o pensamento central dele. Mas anota como? Porque nós temos uma aura. Essa aura é um campo eletromagnético. Funciona como uma TV a plasma, digamos assim. Tudo que eu penso cria imagem. Então ele sabe a imagem. Então, aquele obsessor ficava anotando. Ó, pensou em dinheiro de novo. Ó, de novo. E foi anotando. Aí quando chega para esse, que era o orientador, que era o espírito trevoso de maior conhecimento, fala para ele: olha, 50% das vezes dele aqui é acumular dinheiro. Então é aí que nós vamos. Por quê? Nós conseguimos perceber, e todos nós somos médios, quando existe uma contradição das vibrações. Se, por exemplo, a pessoa não é violenta e eu quero induzir, como espírito, um pensamento para ele tirar a vida de alguém, logo assim vai pensar assim: nossa senhora, que pensamento é esse que está vindo na minha cabeça? O que é isso? Como é que eu estou pensando uma coisa dessa? Porque não está em sintonia com ele. Agora, se for uma coisa que ele tem,
algum defeito, ele sequer percebe, porque ele pensa que é pensamento dele mesmo. Então, nesse caso aí, falavam com ele assim, por exemplo, você tem que guardar para você não ficar pobre. E ele já tinha muito. Aí ele pensava, eu tenho que guardar, senão eu vou ficar pobre. E ia acumulando. E o que ele fazia mais? Ele falou assim, importante dizer, ele trouxe o conhecimento, que ele falava assim, da escola dos vingadores, os que querem se vingar. Ou seja, nas trevas tem instituições que lecionam métodos de obsessão. Não pensa que por ser obsessor que não seja inteligente, não. Muitos são muito mais inteligentes do que nós, muito mais. Aí o que ele fazia? Ele trazia espíritos de menor capacidade de conhecimento, mas que também eram avarentos. Aí trazia para potencializar as vibrações da avareza. Então ele enchia a casa de espíritos avarentos. Então todos vibravam na mesma sintonia, só que aumentava o potencial ao limiar máximo. Então ele praticamente só pensava nisso. Aí ele mostra a experiência com esse fora do corpo físico. Ele nem sequer percebe os outros, ele fica só pensando nisso, pensando nisso, a ponto de chegar lá e contar o dinheiro. Ele dormindo fora do corpo, ia lá contar o dinheiro. Ele não desligava daquilo. Então esses obsessores colocavam esse tipo de vibração para poder aumentar na mente dele. Então por isso é que nós temos que ter cuidado, porque nós não vamos ser tentados naquilo que não tem os defeitos, vai ser os nossos defeitos. Então por isso a afirmativa de Jesus é vigiar e orar para não cairmos em tentação. Nós seremos estimulados na nossa fraqueza, e aí a gente não percebe, a gente acha que é a gente que está pensando. Por isso que o Espírito fala com Kardec aqui, não é importante saber se o pensamento é meu ou se é de outro, é saber a qualidade do pensamento. Por exemplo, se me vem um pensamento de compaixão, de ajudar o semelhante, de aliviar uma dor, de acolher alguém que não está bem, que importa se esse pensamento é meu ou se é alguém que trouxe para que eu possa agir no bem? Ou se me quer levar a uma atitude de violência, de agressão? Que importa se o pensamento original foi meu ou se é de outro espírito que está me induzindo, já que eu estou sintonizando? É isso. Então o objetivo nosso hoje é de saber que nós temos que vigiar mais nossos pensamentos, para não cairmos nas tentações. Acho que você pode voltar um slide anterior. E essa é uma recomendação que ainda está aí na casa mental do livro No Mundo Maior. Vejam, meus irmãos, o que está colocado ali. O verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Ou seja, o que se quer dizer ali é que nós devemos utilizar as nossas palavras, seja aqui na casa fraterna, seja no dia a dia, sempre no sentido construtivo, porque o verbo estará sempre auxiliando. Sérgio, passa duas, eu tenho a impressão que vem agora aquilo que foi solicitado, exatamente, pelo irmão Fernando e pelo irmão João, que é pode passar mais um, apenas a lembrança daquele ponto, mais um. Lembrando mais uma vez que a propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria das pessoas que suicidam. Então há muito de atração pelo materialismo próximo. E esse para entrar nos meios que nós podemos ter para reduzir, para neutralizar a influência dos maus espíritos. É a pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más.
Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E é nesta frase da oração dominical que eu gostaria de comentar com o irmão João. A nossa tendência a fazer as coisas complicadas sempre é muito grande, né? Devido ao desequilíbrio que nós trazemos ainda em reencarnações anteriores. Então, nós às vezes acendemos uma vela para Deus e 10 velas ao contrário. Então, de uma certa forma, o contrário sempre leva vantagem. No livro A Vida Escreve, tem uma lição chamada O Ensino da Luz. Quando Jesus estava sentado observando a lua, uma noite estrelada, observando a lua, e Mateus aproxima-se dele e pergunta: Senhor, como é que o Evangelho irá contribuir para a redenção das criaturas aqui na terra? E Jesus, sintonizando com o Pai, ele inicia então a conversa com Mateus. Ele conta que um grupo de pessoas estavam andando em direção a um determinado caminho. Não eram tão conhecidos uns dos outros. De repente, uma tempestade se armou no caminho, escureceu, e o pessoal, querendo se abrigar da tempestade, entrar dentro de um casarão, tipo um labirinto, um casarão muito grande, e cada um se escondendo na parte mais profunda da habitação. Não havia luz nenhuma naquela casa. Eles começaram entre eles, gritando, xingando, um agredindo o outro, e estava aquela confusão toda. Então alguém que passava por aquela região, ouvindo todo aquele murmúrio, aquela barulhada, ele acendeu a candeia, entrou sem perguntar, sem recriminar ninguém, e com a candeia foi iluminando os cômodos. Então cada cômodo, o pessoal começou então a se despertar diante daquela luz. Eles foram se ajeitando, a gritaria foi reduzindo, até que cessou. E essa pessoa, após sair com a candeia, o ambiente estava mais tranquilo. Então Jesus diz o seguinte: às vezes, quando nós aprendemos a usar a candeia da boa vontade, a luz da caridade, da fraternidade, das boas obras, nós iremos acabar com conflito dentro de nós e com aqueles que estão ao redor. A candeia do exemplo. Às vezes nós nos perguntamos sobre o mundo de regeneração, que nós estamos entrando na fase de um mundo de regeneração. E regenerar é reformar, não é estar pronto, é transição. Então, como é que seria uma fase inicial do mundo de regeneração? Sabe como? Aqui hoje nós temos várias pessoas com vários pensamentos diferentes, vários sentimentos diferentes, várias imperfeições diferentes, mas reunidas de forma harmônica em torno do Evangelho de Jesus para aprendermos a nos reformarmos. Isso é que é o mundo de regeneração. Estamos aqui, buscando, ombro a ombro, lado a lado, como companheiros, amigos, irmãos, nos ajudarmos mutuamente. A regeneração é isso. Em torno do Evangelho de Jesus. Um dos nossos queridos mentores espirituais da casa, que gostava de se manifestar como o espírito de um escravo, Pai Benedito, ele falava muito assim: senta em torno do velho. Mas esse velho de forma paternal, porque trazia em suas mãos o Evangelho. Ele não falava de si, ele estava falando do Evangelho. De nós sentarmos à volta do Evangelho para aprendermos com Jesus a nos reformarmos, para um dia nos tornarmos homens, seres humanos de bem. Então, meus irmãos, que possamos fechar com a oração que está ali no próximo slide. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos
pelos nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Próximo slide. E ali, apenas para fechar, se todos puderem depois ler o prefácio, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, a rogativa do Pai Nosso, o prefácio nos esclarece sobre os nossos anjos guardiães e sobre os espíritos protetores que estão em torno de nós. Então nós não estamos abandonados. Nós temos muita proteção, temos muito bom aconselhamento nas nossas vidas. Basta-nos dar ouvido aos bons aconselhamentos e, como o irmão Fernando e o irmão João acabaram de falar, mantermos nossas vibrações no padrão do bem. 1 minuto para cada um dos dois para fechar, e nós podemos ir para o nosso trabalho. Mas Benedito dizer, se nós não fizermos tanto na criação com as leis divinas, nós estaríamos sempre amparados. Então, quando nós somos mal criados, aí fica difícil para nós. Até ele dizia o seguinte, uma vez ele falou assim, nossa, meu irmão, me explicou raro do Espírito, meu filho chegou lá de cá, Banguelo, e foi mal criado do lado de lá. Então, chega lá de lá, Banguelo. Então, se a gente quiser, lá é mais difícil dentista, né? Então, é bom a gente não precisa fazer tanta mal criação com as leis divinas para chegar lá de lá mais tranquilo. Eu diria que às vezes tem uma preocupação com relação se a nossa oração está sendo ouvida. Nós temos que nos preocupar se nós estamos ouvindo a resposta. Que a luz do Pai Eterno, que Jesus abençoado, Mãe Maria, possa nos abençoar no nosso trabalho de hoje.